Bom dia, podem sentar-se. Não vou fazer palestra com vocês em pé, tá? É uma alegria muito grande estar com vocês. Gente, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar atrás desse negócio. Então, eu não sei o pessoal da mídia o que vão fazer comigo, mas eu vou me movimentar, tá bom? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O ano passado eu acompanhei a edição do EBD para o Alto aqui em Niterói à distância, né? Estava em São Paulo. Foi uma das grandes edições aqui do Rio de Janeiro. E estou muito feliz em esse ano estar com vocês aqui em loco. O EBD para o Alto é um grande evento que Deus tem usado, um tempo e uma estratégia que Deus tem usado para fortalecer o ensino bíblico nas nossas igrejas. Esse ano nós estamos com mais de 3.000 pessoas participando agora, nesse exato momento, em alguma igreja, em algum lugar do Brasil, sendo capacitado. E a conta que a gente faz é a seguinte: se nós temos 3.000 professores, educadores sendo capacitados, quantos alunos estão sendo alcançados? Quem aqui tem mais de 5 alunos na sua classe de EBD? Tem uma classe de EBD com mais de 5 alunos. Se a gente jogar aqui por baixo 3.000 professores sendo capacitados, com 5 alunos na sua turma, nós temos pelo menos 15.000 pessoas sendo alcançadas indiretamente nesse projeto esse ano. E esse não é o número final, porque a gente tem muitas pessoas que ainda estão se inscrevendo em outras edições. E nós vamos ter um número final semana que vem do impacto disso no nosso Brasil Batista. E nós temos abençoado não só os batistas, mas diversas denominações que têm se achegado para se capacitar no nosso projeto. Mas meu assunto hoje aqui é métodos ativos. E é um tema que tem sido muito falado, quem é da área de educação, de fazer enquanto colocam ali o slide, de fazer uma enquete aqui. Quem aqui é profissional de educação? Muito bem, então deixa eu fazer o outro. Quem aqui atua em educação apenas na igreja? Não tem nenhuma, faz atividades diversas? Muito bem. Gente, eu acho isso incrível, porque a igreja, ela dá o espaço do ensino para quem tem o dom do ensino, e não necessariamente para quem é técnico em educação ou em ensino. Por quê? Porque o Espírito capacita o povo de Deus para o ensino da sua palavra. Então, nós trabalhamos com essa grande massa de educação que não necessariamente é técnico em educação. E educação tem expertise, educação tem técnica. Então, nós precisamos ajudar todos, quem tem ou quem não tem a técnica, a ensinar com excelência. Então, nós vamos falar de um tema que, para quem é da área de educação, é um tema que tem sido muito falado, mas nem todos são da área de educação e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas antes da gente falar sobre métodos ativos, eu vou sair daqui, tá, gente? Não estou conseguindo. Antes da gente falar sobre métodos ativos, eu gostaria de responder algumas perguntas que são base para aquilo que a gente faz. Você já parou para pensar o que é ensinar? Né? O que é ensinar? E a gente precisa responder essa pergunta antes de qualquer coisa. Vocês vêm à igreja, são professores, estão diante de pessoas que querem aprender com vocês e, de repente, você nunca parou para pensar o que é ensinar. Para explicar isso, do ponto de vista bíblico, eu escolhi 2 textos do apóstolo Paulo e juntei esses 2 textos em uma frase para vocês poderem compreenderem, virem comigo na profundidade do que é isso. Veja só, o texto de 1 Coríntios 11:1, juntando com Gálatas 6:17, diz o seguinte:
tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Trago no meu corpo as marcas de Jesus. Vamos falar todo mundo junto, essa parte final? Trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quem aqui sabe o que é uma xilogravura? Gente, no Nordeste todo mundo levanta a mão. Ninguém nunca viu uma xilogravura? Vocês já viram? Tá. Vou dizer para vocês. A xilogravura é uma arte, tá? De pintura, muito comum, né? No Nordeste, os cordéis, e há um estilo, né, artístico da xilogravura. E ela, para mim, é o grande símbolo do que é ensino. O que é a xilogravura? Tem uma foto ali de um artesão fazendo uma xilogravura. Ela é uma arte feita primeiramente em madeira, tá? O artista, ele pega a madeira, o que ele faz? Ele fere a madeira. Ele está usando ali um instrumento chamado formão. Ele pega esse formão, ele fere essa madeira, desenhando nessa madeira, com o formão, o que está na mente dele. O que ele imagina, né, que vai ser a sua obra. Então, ele pega aquele instrumento, ele fere, fazendo ali um desenho que tem que marcar, que tem que ferir, tá? Depois que ele termina isso, que é aquela base de madeira, ela está ferida, aí ela está pronta para ser usada. Aí ela está pronta para se tornar arte. Então, o artista, ele passa uma tinta nessa madeira e carimba essa madeira onde ele quer. Seja um tecido, um papel, um papiro, o que ele quiser. A superfície que ele quiser reproduzir a sua arte, ele vai fazer depois de viver esse processo. Isso é ensinar. Primeiro, você, que é professor de EBD, tem que ser ferido, marcado. Você tem que ser desenhado pelo autor da vida. Primeiro, Deus, que é o artesão, ele vai pegar você. Ele vai marcar você. Ele vai pôr em você o desenho que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. A sua vida será profundamente marcada. Só aí, só nesse momento, é que você será útil para marcar a vida de outra pessoa. Então, o texto de Paulo, para mim, ele resume exatamente o que é isso. Tornem meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, primeiro eu tenho que ser marcado por Cristo. Primeiro eu tenho que ser ferido, eu tenho que trazer no meu corpo o desenho que Deus tem para mim. Aí sim eu estou apto para ser marcado, para reproduzir essas marcas, para reproduzir aquilo que Cristo fez em mim. Então, a primeira coisa, antes da gente falar de métodos, antes de falar de qualquer coisa, eu quero convidar você a pensar quais são as marcas de Cristo que você traz no seu corpo. Quais são as marcas de Cristo que foram feitas em você, feridas em você, que agora podem ser usadas por Deus. Eu poderia mencionar diversas que Deus já fez em mim. E como cada uma delas é preciosa para aquilo que Ele faz em mim e através de mim hoje. Então, a primeira coisa que vocês já saem daqui sabendo é que é isso. Ensinar é marcar e reproduzir essas marcas em outras pessoas. Vamos continuar. Não sei quem está passando, então não sei nem para onde olhar. Nossa segunda pergunta. Primeira coisa que a gente aprendeu é o que é o ensinar. E agora uma pergunta, gente, que não tem como a gente fugir dela. Por que nós ensinamos a Bíblia? Tá? A gente já viu que ensinar é marcar, mas nós ensinamos a Bíblia por quê? E aqui alguém estava falando sobre o ensino, evangelização, e eu sempre digo, onde eu vou, a educação, ela precede a adoração.
nós não podemos adorar quem nós não conhecemos. Primeiro, nós temos que conhecer. Primeiro, a educação. Depois, a adoração. Então, a educação, ela precede a adoração e serve de base para a comunhão, para a proclamação, para o serviço. Ela serve de base para tudo aquilo que nós vamos fazer no reino de Deus. Mas ela tem primazia. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa é o ensino. É por meio do ensino que nós adentramos ao reino de Deus. Tá? Então, nós ensinamos a Bíblia por quê? Vou pedir para passar, e aí tem um texto que para mim é maravilhoso, é também a divisa da UECBB. E nós vamos ler juntos, tá? Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Nós ensinamos a Bíblia porque nós temos a responsabilidade de apresentar pessoas maduras em Cristo. Tem versões que dizem para apresentá-los perfeitos em Cristo. Então, outros dizem, para apresentá-los conforme Cristo, à medida da estatura de Cristo, maduros em Cristo. Mas a nossa missão, enquanto professores, ela não acaba enquanto eu não apresentar cada pessoa que está debaixo da minha responsabilidade como madura em Cristo. Alguém aqui sente que já cumpriu a sua missão? Nós não cumprimos a nossa missão. Porque nós não apresentamos ainda cada pessoa madura em Cristo. E se nós não cumprimos a nossa missão, gente, nós estamos aí. Temos que nos aprimorar para o cumprimento, porque temos muita coisa a fazer. Nós ensinamos a Bíblia porque nós precisamos apresentar cada pessoa madura em Cristo. E ensinar a Bíblia é diferente de ensinar qualquer outra coisa. Por que ensinar a Bíblia é diferente, por exemplo, de ensinar português, matemática? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que as técnicas que eu uso para ensinar português, matemática, elas são importantes, elas podem me ajudar, mas elas não são totalmente eficazes quando eu penso no ensino da Bíblia? Porque ensinar a Bíblia, e nós ensinamos o único conteúdo, prestem atenção, que pode mudar vidas. Matemática não pode, português não pode, ciência, nada, tudo isso é importante, tudo isso tem que ser ensinado, tudo isso tem que ter técnica, mas nenhum desses conteúdos pode mudar a vida de uma pessoa. Nós trazemos o único conteúdo que por si só é capaz de mudar a vida de outra pessoa. Tá? Então, quando eu penso nisso, eu penso no texto de Ezequiel, lá no Vale de Ossos Secos, quando ele diz, quando ele chega no vale, ele é levado ali para ver aquela cena, e o Espírito pergunta para ele, pode esses ossos voltar a viver? E o profeta diz, Senhor, tu sabes. E aí, o que o Senhor fala ao profeta? O que ele fala? Profetiza esses ossos, fala a esses ossos, ou seja, ensina a esses ossos. E ele começa a falar, ele começa a ensinar aqueles ossos, ele começa a ministrar aqueles ossos. E o que acontece? Osso com osso, osso com osso, tendão em cima dos ossos, carne em cima do tendão, pele em cima da carne e depois um grande exército de pessoas. E eu quero perguntar para você, você crê, preste atenção, você crê que vidas podem ser transformadas na sua sala de EBD? Você crê que casamentos podem ser restaurados na sua sala de EBD? Você crê que pessoas podem se libertar de vícios na sua sala de EBD? Você crê que pessoas podem mudar e transformar o seu caráter na sua sala de EBD?
A palavra de Deus pode fazer tudo isso. E nós estamos ensinando essa palavra, que ela é viva e eficaz. Isso é muito importante. Então, nós ensinamos o único conteúdo que é capaz de gerar vida, do nada. Transformar pessoas, transformar circunstâncias, transformar situações. Então, nós temos que ensinar de tal forma que a obra de Deus se complete por meio daquele ensino e da palavra dele. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Porém, muita coisa mudou no ensino. Muita coisa mudou no ensino. Quem aqui é do tempo da palmatória? Tem alguém aqui? Eu não sou, gente, mas eu cresci ouvindo meus pais falarem da tal da palmatória. Graças a Deus que eu nasci depois dela. Né? Não temos aqui nenhum representante da palmatória. O ensino, a palavra, o conteúdo, gente, ele está aí. Mas as maneiras de ensinar, elas vão mudando. A forma como a gente ensina, as técnicas de ensinar, elas vão mudando. O conteúdo, não. A palavra imutável que transforma a vida, essa jamais. Mas a maneira como a gente ensina, a maneira como a gente interage com o conteúdo, ela tem que acompanhar as mudanças que estão acontecendo no mundo, a mudança que está acontecendo na cabeça das pessoas. E eu vou aqui trazer para vocês algumas coisas, é só uma degustação, que o meu tema é métodos ativos, acerca do que mudou para a gente poder entender por que hoje nós temos que usar métodos ativos e mais, por que Jesus, há 2000 anos atrás, já usava métodos ativos. Tá bom? Então, vamos ver aí o que mudou. Eu escolhi ali algumas coisas para a gente pensar. A gente está vivendo um grande processo de transformação digital. Estamos aí às portas da 4ª revolução, que vai estar prometendo mudar completamente a maneira como as pessoas vivem, a maneira como as pessoas se relacionam e a maneira como as pessoas produzem conhecimento. A transformação digital, ela não é só tecnologia. E a gente se engana quando a gente pensa que transformação digital é só usar tecnologia, não é. Transformação digital é quando eu pego a lógica do mundo digital e transporto essa lógica do mundo digital para as minhas relações. Isso é o que a gente chama de transformação digital. Então, qual é a lógica do mundo digital? A lógica do mundo digital é a lógica das mudanças rápidas, é a lógica da interatividade, é a lógica da flexibilidade, é a lógica da mudança. Então, quando eu começo a pegar essa lógica e transportar essa lógica para as minhas relações, para as minhas produções, para a maneira como eu vivo, eu estou vivendo um processo de transformação digital, mesmo que eu não toque em um computador, em nada de tecnologia. Eu estou sendo impactado pela transformação digital. Por quê? Porque a minha maneira de ver o mundo está mudando, de todo o planeta está mudando nesse processo de transformação digital. E uma das grandes mudanças que a gente está vendo é esse segundo conceito aí, o de inteligência coletiva. Quem já ouviu falar nisso? Não? Quem quiser ler um pouco mais sobre isso, procure o livro chamado Inteligência Coletiva, Pierre Levy, que você vai entender. O que é a inteligência coletiva? Vou usar algumas metáforas, eu gosto de metáfora para ajudar a gente a fixar. Já usei uma, ensinar, com a xilogravura. E agora eu vou usar outra. Quem aqui quem aqui conheceu ou já teve uma Barça? Olha a idade aparecendo, sendo denunciada. Quem não sabe o que é Barça, nunca ouviu falar em Barça? Não sabe? Olha, muito bem. Quem já ouviu falar em Delta Mirador? Muito bem. O que era isso? Isso aí eram enciclopédias.
famosas. Você não devia ter. Quem tem na sua casa uma Barça? Era meu sonho de consumo quando eu era adolescente, gente. Mas era muito cara, não tinha dinheiro para ter. Eu me lembro que na escola só tinha uma pessoa que tinha Barça. E aí todo o trabalho que o professor passava, ela tirava 10 e a gente ficava só com inveja. Mas tá aí. A Barça, ela era uma enciclopédia gigantesca, 25... Aí, agora vocês querem tudo contar as histórias da Barça, né? Era uma enciclopédia gigantesca. O povo passava vendendo, caríssima. Tinha todo ano, lançava um livro novo, né? Com atualizações e tal. Veja só, a Barça, ela é um símbolo da inteligência individual. O que era aprender no tempo da Barça? E o que era o papel do professor no tempo da Barça? Ele não podia carregar a Barça. Então, o esforço, a aprendizagem era um esforço, presta atenção, sobre-humano de transportar o que estava dentro da Barça para onde? Para dentro da minha cabeça. Quanto mais esforço eu fizesse, quanto mais energia eu gastasse e quanto mais download da Barça eu fizesse para a minha cabeça, mais inteligente eu era. O que era o professor? O professor era a pessoa que fez mais esforço que os outros para transpor a Barça e os conteúdos do livro para dentro da cabeça dele. Uma vez que ele fez esse esforço e ele conseguiu, aquele conhecimento se tornava propriedade dele. Quem aqui já ouviu a frase? Conhecimento ninguém tira de você. Isso, vou te dar uma coisa que ninguém vai tirar de você. Essa frase, ela simboliza a inteligência individual. Ou seja, uma vez que eu transportei o conteúdo para dentro da minha cabeça, ele se torna posse minha, propriedade minha. E eu tenho um conhecimento que você não tem. Por quê? Porque eu fiz mais esforço que você para pôr ele dentro da minha cabeça. Gente, essa é a lógica da educação analógica, que nós fomos criados nela. Hoje, qual é a lógica? Quantas Barças tem aqui dentro? Quantas Barças tem aqui dentro? Só que essa aqui eu posso carregar para onde eu quiser. Eu posso acessar na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu não entendo nada de física nuclear. Mas se alguém me fizer uma pergunta de física nuclear e eu tiver um minutinho para perguntar, hello Google ou ChatGPT, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade, o que é física nuclear. Ele vai aparecer aqui e eu vou chegar e vou dizer assim, física nuclear é isso e aquilo, não é assim? Eu nunca estudei física nuclear. Tá? Então, o que acontece? Quando todo o conhecimento do mundo se tornou transportável e acessível, eu perdi a noção de inteligência individual. A inteligência agora ela é coletiva. O que está aqui, todo mundo tem acesso. A pessoa que está sentada no banco da sua sala de EBD, ela tem acesso a 100 professores melhor do que você. Ela tem acesso a 1000 pregadores melhor do que você. Ela tem acesso a conteúdo muito melhor do que você pode oferecer na sala de aula. É ou não é? Gente, as crianças de hoje, elas não veem noção, elas não veem lógica nenhuma em a gente escrever coisas, em a gente imprimir coisas, em a gente decorar determinadas coisas. Eles não veem lógica, porque para eles o conteúdo está ali, ele está acessível. Então, o mundo mudou. A forma como as pessoas se relacionam com o conteúdo, ela mudou completamente.
Então, o professor que fez aquela ginástica para pôr a Barça na cabeça dele e que acha que vai chegar na sua sala, né? Ou que leu a Bíblia inteira, decorou todos os textos, e aí ele acha que ele vai chegar na sua sala e ele tem um conteúdo que os alunos não têm, que ele é a única forma do aluno ter acesso àquele conteúdo. Isso acabou. Isso acabou. Não existe mais. Antigamente, gente, era uma ovelha, era um pastor para 100 ovelhas. Agora, é uma ovelha com 100 pastores. Antes você tinha um professor para uma classe de EBD, agora tem 300 professores para um aluno de EBD. Por quê? Porque está tudo aqui. Ou eu faço o meu ensino, o meu sermão, o meu pastoreio, uma coisa diferente de uma outra lógica, que não a lógica que eu usava no mundo analógico, ou não vai fazer sentido nenhum para as pessoas me ouvirem. Não vai ter sentido nenhum. Nós vivemos um mundo com um dilema de escolhas. Hoje você tem escolha. Antes, você sentava para ver TV, se você quisesse ver um bom jornal, você tinha que organizar a sua agenda para naquela hora específica, você estar sentado na sala, na frente da TV, ligar a TV para assistir naquela hora que aquela pessoa está ali, que aquele programa ia aparecer. Se você perdesse aquele momento, já era, filho. Você perdeu a notícia. Você está desatualizado. Tá? E não adianta querer ir procurar em outro lugar, não. Era naquela hora, naquele momento, pronto e acabou. Então, para você aprender uma coisa bacana, você tem que estar na EBD, naquela hora, com aquele professor, naquele momento, e você vai ter uma coisa que você só vai ter ali. Era assim, a lógica do mundo analógico. Hoje a pessoa, por que eu tenho que estar na EBD? Por que eu tenho que ir lá naquele horário, ouvir aquele professor falando coisa que eu vou olhar na internet e vai ter um negócio muito melhor, muito mais bacana? Um vídeo muito mais interessante. Então, tudo mudou. As pessoas têm menos concentração, menos atenção. Elas estão programando a mente delas para estar conectada com outras coisas, além daquilo que elas estão no mundo real. Elas estão programando a mente delas para ter menos atenção. O que é hoje um TikTok? Um Instagram. Você olha, a pessoa que está ali no Instagram, ela tem 3 segundos para chamar a sua atenção. Se ela não começar o vídeo dela, nos 3 primeiros segundos, ela não captar a sua atenção, o que vai acontecer? Rola para cima. 3 segundos a pessoa tem para captar a sua atenção. Se ela captar a sua atenção nos primeiros 3 segundos, você tem um tempo de concentração, que é o tempo que você consegue se manter naquilo que a sua atenção foi captada. Tá? E aí, a sua concentração também é baixa. Então, a cada X minutos, você tem que ter uma nova dose de atenção para que você se mantenha num conteúdo. E são essas pessoas, com esse nível, né, de capacidade, de atenção e concentração, que está sentado na sua sala de EBD. Então, peraí, tudo mudou. O mundo mudou. A forma como as pessoas se relacionam com o conteúdo mudou. E tem uma coisa muito interessante. Nós somos a única geração, gente, do planeta, do mundo, da história, que vamos viver o que nós estamos vivendo agora. Tá? Presta atenção. Antes de nós tínhamos professores analógicos ensinando alunos analógicos. Legal, né? Depois de nós vamos ter professores digitais ensinando alunos digitais. E nós, como é que nós estamos? Sofrendo aqui no meio? Sendo os únicos na história da humanidade que são professores analógicos tentando ensinar uma geração digital. Só que tem uma coisa que não está dando muito certo. Nós, analógicos, não entendemos a cabeça de uma pessoa digital. Totalmente.
E uma pessoa digital não entende a cabeça de uma pessoa analógica totalmente. São dois universos. Nós estamos vivendo uma cisão na história e nós estamos bem no meio. A mesma coisa tem acontecido nas famílias, tá? Antes de nós tínhamos pais analógicos ensinando filhos analógicos. Depois de nós, vamos ter pais digitais, educando filhos digitais. Mas nós estamos vivendo a transição. Nós somos pais analógicos tentando educar filhos digitais. E o negócio não está dando muito certo. Tudo mudou. Ou eu mudo também a minha forma de interagir com o conteúdo, a forma de interagir com o ensino, com a educação. Eu retomo as bases do Evangelho, ou eu não conseguirei dar conta da minha tarefa. Fato. Tá bom? Vamos continuar aí. Já respondemos 3 perguntas, gente. Desculpa aí. Pode passar. Muitas coisas mudaram no ensino. Isso aqui eu já falei. Mudou já o papel do professor, tá? O professor, ele não é mais o detentor do saber. Por quê? Porque o celular sabe mais do que ele. O chat GPT sabe muito mais do que ele. Para que eu preciso de professor? Existem tendências dizendo que em breve as pessoas vão aprender sozinhas, usando a tecnologia, sem o auxílio de humano. Pode ser que chegue lá. Hoje nós ainda temos o auxílio do humano, só que o papel desse humano mudou. Não adianta eu querer ensinar na minha classe de EBD, onde eu estiver ensinando, achando que eu tenho um conteúdo que é só meu, que eu tenho que passar, porque se eu não passar, ninguém vai saber daquilo ali. Não existe mais isso. O professor, ele passa a ser um facilitador, um curador de conteúdos. Ele ajuda a sua turma a fazer uma curadoria daquilo que ele tem acesso, daquilo que ele pode acessar, daquilo que é bom, daquilo que vai edificar. Hoje as pessoas estão misturando tudo, elas vão para a internet, procuram coisas que está tudo misturado. As doutrinas, as visões de mundo, eles não conseguem discernir a quantidade de informações que tem ali. Então, esse professor, ele se torna uma espécie de curador, de guia, né? Onde o aluno vai utilizar para ter acesso a essa avalanche de conteúdos que ele já tem. A expectativa do aluno também mudou. Nós não temos mais alunos que têm a expectativa, gente, de receber um negócio do professor que, se eu não estiver ali, eu não vou ter de outra forma. A expectativa do aluno agora, gente, é de participar, é de interagir. Se não houver interação, para ele não faz sentido. Mais uma metáfora para vocês entenderem isso aqui. Eu falei de, você quer assistir um jornal, você tinha que estar ali naquela hora. O que era um jornal nacional há 20 anos atrás? Cid Moreira. Quem era desse tempo? Jornal Nacional Cid Moreira. Você tinha que estar lá naquela hora, naquele dia. Ele começava impecavelmente dando boa noite, sentado tinha uma plataforma, não é isso? Uma plataforma, uma mesa. Ele estava sentado atrás com um terno e uma gravata. Na frente dele tinha um script. Naquele script tinha desde o bom dia da abertura até o bom dia do final. Tudo que ele iria falar. Todas as notícias, como seriam dadas, como seriam. E ele começava a sua jornada e ia do começo até o fim. Ele dominava o que ia acontecer completamente no seu programa. Como é um jornal hoje? Vamos lá, isso ajuda a gente a entender a mudança do mundo. Tem mesa na frente? Por que eu não aguento? Não consigo. Não tem mesa na frente. Hoje, se você não tiver essa ligação, não faz sentido. Isso aqui já era. Isso aqui é um anteparo entre eu e o meu interlocutor. Isso não pode existir mais, não existe mais, não faz sentido mais. Não tem mesa na frente.
O jornalista, ele sabe tudo que vai acontecer no programa dele, do começo até o fim? Não. Ele tem um roteiro do que vai acontecer. Mas ele está no meio da notícia, ele fala assim, olha aqui, estou entrando aqui, ó, fulano de tal está na rua tal, ele está dizendo que caiu uma árvore lá. Gente, quem está aí nessa região, não acessa isso aqui, vai por ali. Olha aqui, Dona Maria está dizendo que ela acha isso, dessa aqui que a gente acabou de falar. Isso aqui é um absurdo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha aqui, vai entrar aqui ao vivo, fulano de tal. Não é assim? Gente, manda aí mensagem no WhatsApp, interage com a gente quer ver sua mensagem aqui. Não é assim? Essa é a lógica. Transportem isso para a educação. Transportem isso para uma sala de aula. Se não houver interatividade, ligação direta, não vai. O jovem, ele se desconecta. Se ele não estiver dando um joinha, um like, comentando, interagindo, compartilhando, não faz sentido para ele. Não faz nenhum sentido para ele. E não são só os jovens, não. Os adultos também. Então, a maneira, a expectativa das pessoas é de participar. Nós estamos vivendo um tempo, gente, prestem atenção, que a opinião tem mais valor que a informação. Nós estamos vivendo um tempo em que a opinião tem mais valor que a informação. Isso é uma inversão total do ponto de vista da educação. Então, a pessoa, ela pode não saber nada. Ela pode não ter estudado nada. Ela não leu nada, mas ela quer dar a opinião dela. Ela quer dar a opinião dela. E a opinião dela tem que ser ouvida. Tem valor. E tem gente que está ouvindo a opinião dela e assumindo como sua, mesmo sem saber que a opinião daquela pessoa, a gente não tem fundamento nenhum. Não tem base, não tem substância. Então, nós, educadores, professores, nós temos que ter opinião com base. Porque as pessoas querem ouvir a opinião. Isso é uma mudança do nosso tempo. E não adianta eu só dizer assim, gente, eu só quero saber de informação. Não existe, o mundo mudou. Entendam. Antigamente, poucas pessoas produziam cultura e o mundo consumia a cultura que essas poucas pessoas produziam. Artistas, políticos, religiosos, pessoas com poder aquisitivo, essas pessoas produziam cultura. E o resto do mundo consumia a cultura que essas pessoas produziam. Hoje, como é? Criança de 3 anos com um canal do YouTube com milhões de seguidores. Não é isso? Gente, hoje mudou. A criança de 3 anos, o que ela está fazendo no YouTube? Ela está dando opinião, ela está mostrando coisas, ela está trabalhando consumo, ela está, enfim, ela está vendendo uma imagem. Eu não estou avaliando a qualidade dessa cultura. Eu estou dizendo para vocês que hoje todo mundo produz cultura o tempo todo. Então, não existe mais isso de alguém produzir uma cultura e os outros consumirem essa cultura. Não existe mais de você produzir uma cultura e os seus alunos consumirem a cultura que você produziu. Está todo mundo produzindo cultura o tempo inteiro. E o Evangelho, ele precisa transformar essa cultura. Ele precisa impactar essa cultura. Tá? Então, nós estamos vivendo um tempo de muitas mudanças. E como que a gente vai ensinar a Bíblia com tantas mudanças? Aí a gente chega nos métodos. Aí nós chegamos nos métodos. Quando você pensa no melhor professor que você já teve na sua vida. Pensa aí, busca nos seus arquivos. Qual foi o professor que mais marcou a sua vida? O que ele tinha de especial? Alguém consegue falar aqui, quer dizer uma palavra, o que ele tinha de diferente, ou ela, né? Contava histórias. O que mais?
Ensinava cantando. Sabia ouvir. Paixão pela arte de ensinar. Perguntava por sonhos, estimulava sonhos. Era dinâmica, estimulava o senso crítico. Deixava o aluno falar, né? Dava, ou seja, interatividade. Pegou na mão dela para escrever, fez junto, né? Muito bom. Aprendia na vida. Muito bem. Então, veja só, os melhores professores que vocês já tiveram na vida, eles tinham marcas que marcaram vocês. E essas pessoas, pode passar, elas marcaram a vida de vocês, porque elas fizeram diferente da maioria dos outros professores que não marcaram a vida de vocês. E aí a gente chega aqui nos métodos ativos para a gente poder entender um pouco por que os métodos ativos hoje, eles conseguem responder à grande demanda dessas mudanças que nós estamos vivendo no mundo. Aqui a gente tem uma pirâmide de William Glasser, ela mostra como que o aprendizado acontece na vida das pessoas em termos de percentual. Vê só. Uma pessoa apenas lendo, ela consegue reter apenas 10% do que ela lê. Tá? Se ela só escutar, ela retém 20% pela audição daquilo que ela escutou. Se ela está vendo alguma coisa, um vídeo, assistindo, né, ela consegue reter 30% do que ela viu. Se ela consegue associar, ver e escutar, ela está vendo um vídeo e esse vídeo tem áudio, tem música, tem conteúdo audiovisual, ela aumenta essa retenção para 50%. Até aqui, a gente ainda está numa aprendizagem passiva, ou seja, ela está recebendo o conteúdo de alguma forma, seja no livro, né, seja no áudio e tal. A partir daqui, a gente começa com uma aprendizagem ativa. Eu não estou mais parado, recebendo o conteúdo. Então, se eu converso, debato, reproduzo, classifico, numero, defino, se eu tenho uma ação prática relacionada àquele conteúdo, eu aumento a minha retenção para 70%. Se eu pratico aquilo que eu acabei de aprender, se eu vivencio aquilo de alguma forma, eu aumento para 80% a minha retenção. E se eu ensino outras pessoas, eu aprendi, eu consigo fazer, e não só fazer, eu me torno capaz de ensinar outros, eu passo a minha retenção a 95%. E aí a gente já começa a ver o que a Bíblia traz, como ela é atual. Né? Paulo diz, as palavras que hoje de mim aprendeste, ensina a homens idôneos que sejam também capazes de ensinar outros. Ele está dizendo em outras palavras, use um método ativo e eles vão aprender muito mais. Né? Tiago fala, aquele que ouve as palavras, que nós devemos ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. O próprio Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que constrói sua casa sobre a areia. E a gente vai vendo que a Bíblia, há 2000 anos atrás, ela já era um manual de métodos ativos. Né? Pode falar.
Está falando que não vai acontecer das pessoas aprenderem sozinhas. Vê só, em algumas coisas vai acontecer isso aí, pela inteligência artificial, mas não é tudo. A inteligência artificial não nos ensinará tudo. E o que ela por que ela não ensinará tudo? Porque a inteligência artificial, ela é muito boa em fazer, mas ela é péssima em ser. Tá? A inteligência artificial, ela é muito boa em fazer, mas ela é péssima em ser. Ser exige relação. Ser exige interação, construção, processo de troca. E isso é só o humano que é capaz. Tá? Nós temos o ouro. Em pouco tempo, aquilo que a inteligência artificial não consegue fazer vai valer muito mais do que aquilo que ela consegue fazer. Então, hoje, nós estamos na corrida daquilo que a inteligência artificial pode nos dar, como ela pode nos beneficiar. Mas os futuristas já estão apontando que lá na frente, o que realmente vai valer é aquilo que ela não pode dar. Então, crentes cujo caráter cristão foi marcado e moldado por Cristo, valerão ouro lá na frente. Tá? Por quê? Porque aspectos humanos de caráter, valores, relações, empatia, afetividade, gente, isso vai valer ouro. Vejam só. Veja lá, quando a gente fala em métodos ativos, a gente está falando de estratégias de aprendizagem que colocam o aluno como protagonista do seu próprio processo de aprender, uma vez que ele interage com o conteúdo em vez de somente recebê-lo de forma passiva. Ou seja, ele é levado a interagir com esse conteúdo e não a assistir simplesmente uma performance de um professor, tá? Então, pode passar. Os métodos ativos, a principal coisa, tá? Para você saber sobre métodos ativos é isso aqui. O professor, ele é um facilitador do conhecimento. E o aluno, ele deve ser ativo no seu processo de aprendizagem. Isso aqui, esse slide, é o resumo do que é um método ativo. Como você vai fazer isso? Existem diversas formas, diversas técnicas. Mas o que é um método ativo? É uma forma de ensinar, em que o professor é um facilitador e o aluno é que é ativo nesse processo. Como que a gente torna esse aluno ativo? Aí vem uma série de coisas aí, porque a gente está com pessoas cada vez mais apáticas a todo tipo de processo que exija esforço. Né? Então, a gente está vivendo isso aí. Pode passar. Só para vocês entenderem um pouco, porque as pessoas falam muito de métodos e confundem um pouco métodos, técnicas e recursos. Métodos, gente, é uma visão de mundo, é uma visão de educação. Então, quando eu falo, eu uso métodos ativos, eu não estou dizendo que eu estou usando sala de aula invertida, estou usando storytelling, isso aí é técnica, tá bom? Método é a forma como eu vejo o ensino. Se eu vejo o ensino de uma maneira em que o aluno é capaz de produzir, de construir, de chegar a uma compreensão, eu estou pensando num método. O meu método é um método ativo, interativo. Tá? Se na minha concepção interna, mesmo que eu não tenha consciência disso, eu acho que eu tenho um conhecimento que é só meu e que eu é que tenho que passar para o outro, eu estou em outra visão de mundo. Então, eu acho que esse outro tem que ficar quieto e eu vou injetar conhecimento nele. Tá? Então, o método é a minha visão de educação, a minha visão de educação. O resto é técnica ou recurso. Então, se eu vou usar o modo que eu vou escolher
para viver a maneira que eu entendo que é educação, eu tenho que chamar de técnica. Então, se eu conto histórias, se eu faço perguntas, se eu só faço palestra, se eu uso tecnologia, se eu não uso tecnologia, isso é técnica. Isso é técnica, tá? Método é maior, é um guarda-chuva maior, é a maneira como eu penso educação, tá? O que eu faço, a forma como eu operacionalizo essa minha visão de educação são as técnicas. E os recursos são o que eu uso. Se eu uso tecnologia, se eu uso data show, se eu uso vídeo, se eu uso cartaz, esses são recursos. Agora, veja só, eu posso usar uma técnica maravilhosa e ser um professor tradicional. Tá? Assim, nossa, a aula daquele professor é super dinâmica, mas quando você vai analisar a aula, ela é uma aula tradicional. Ele fez tudo muito dinâmico, mas quem detém o saber é ele. Quem ensina é ele. Quem mostra o caminho é ele. E quem diz o que o aluno tem que fazer é ele também. Quando a gente pega aquelas revistas GBD, e agora eu posso falar, porque vocês vão poder cobrar isso de mim lá na frente, né, pastor Fernando? Eu posso falar agora? Você pega uma revista da GBD e no final ela tem assim, lições para a vida. E aí você tem lá, a lição é essa, a lição é essa, a lição é essa. Isso é absolutamente tradicional. Porque quem tem que dizer as lições do texto bíblico para a minha vida sou eu. Na minha relação com o texto e com o Espírito Santo. Tem esse negócio de alguém chegar e dizer assim, olha, é isso aqui. Tá? Então, quando eu digo para a pessoa o que ela tem que fazer, eu determino o que ela tem que fazer, eu estou sendo um professor tradicional. O que tem de absoluto? A palavra de Deus. A palavra de Deus diz para mim o que eu tenho que fazer. Mas a forma como ela vai ser aplicada na minha vida é a ação dela e do Espírito Santo. Então, quando eu digo para o aluno, leia esse texto, ore e responda a seguinte pergunta: o que o Espírito te induz a fazer a partir desse texto? O que o Espírito fala com você nesse texto? Aí eu estou saindo do paradigma tradicional e indo para o paradigma ativo. Por quê? Porque eu tenho que ser capaz de fazer essa reflexão e dizer assim, peraí, o que Deus está esperando de mim é isso. O que Deus quer de mim é isso. É na minha relação com Deus, nesse tempo de reflexão, de partilha, de construção de um plano de desenvolvimento espiritual, né, em que eu digo assim, Senhor, a partir de agora eu vou fazer isso. E aí eu começo a pensar naquilo que eu preciso fazer. Isso é ativo. Isso é ativo. O que é passivo? Eu, professor, dizendo assim, olha aqui, a Bíblia está dizendo que tem que perdoar. A Bíblia está dizendo, você vai lá perdoar. A Bíblia está mandando você perdoar. A pessoa que está falando isso, ela está errada? Não, ela não está errada. A Bíblia está mandando perdoar. Porém, entre eu dizer para a pessoa, a Bíblia te manda perdoar, e ela ter uma consciência de que ela precisa perdoar e criar um processo de perdão, existe uma diferença muito grande de resultado no final. É disso que eu estou falando, de processo de ensino. O resultado que eu vou ter, depois de dar uma aula de perdão e virar para meus alunos e dizer assim, vai lá, vocês têm que perdoar, pronto, acabou, é um. E o resultado que eu vou ter quando eu dou uma aula falando de perdão e eu deixo que cada um faça as suas reflexões, que cada um anote qual o ponto que eu preciso perdoar, qual a minha dificuldade para perdoar essa pessoa X que eu pensei agora, isso, que caminhos eu posso ter para perdoar essa pessoa, quais são os passos que eu vou fazer, como eu posso planejar uma ação de reparação depois de ter perdoado essa pessoa. Aí é outra coisa, eu estou construindo um processo. É disso que a gente está falando, isso é método. A técnica é outra coisa, tá bom? Então eu posso ser uma professora maravilhosa, super criativa, mas ser tradicional. A partir do momento que eu concluo as coisas para a pessoa que está sentada junto comigo, eu estou sendo tradicional. Quando eu ajudo essa pessoa a chegar às suas conclusões, a chegar ao seu caminho, eu estou sendo um professor ativo, tá bom? Usando um método ativo.
Sim, o professor tem que estar mais bem preparado, né? Aqui é o seguinte, essa questão do decorar, né, do memorizar, nós precisamos, como cristãos, manter em relação à palavra de Deus, né, em relação ao conteúdo da palavra de Deus, esse acesso a essa palavra de Deus, né? Mas o decorar elementos, né, que não sejam a palavra de Deus, isso vai cair em desuso cada vez mais. Porque as pessoas não estão mais interagindo com o conteúdo dessa forma. Elas não têm mais essa expectativa de que isso é interessante para elas, né? De ter que colocar aquilo com aquelas palavras daquela forma, né? Então, a gente está vivendo um tempo de mudança, sim, com relação a essa questão do anotar, né, do decorar, né? E os métodos ativos, eles estão ajudando nesse sentido, porque eles ajudam você a interagir com o conteúdo de outras formas, não só, quer dizer, o decorar, o memorizar, o escrever, são formas de interagir, mas não são as únicas, né? Lá no tempo analógico, aquilo era a única forma que você tinha de interagir com o conteúdo, né? Vou passar esse slide, que eu já vou mais para frente. Aqui são as vantagens de usar métodos ativos, né? Eu ajudo as pessoas a resolver seus próprios problemas, eu estimulo a reflexão, a discussão. Quando eu uso métodos ativos, eu estimulo a liderança, né, na sala de aula, o trabalho em equipe, eu fomento, né, a autonomia, a confiança. E eu tenho como resultado disso um ensino muito mais experiencial e muito mais significativo para quem está ali. Então, o uso do métodos ativos coloca o aluno no centro do processo, no sentido de que ele agora vai interagir com esse conteúdo de maneira muito mais autônoma. Ele não precisa apenas daquilo que o professor oferece. Ele tem a possibilidade de ter muito mais. Pode passar. Aqui são alguns exemplos de métodos ativos, né, que vocês podem pesquisar na internet. Essa é uma das coisas boas, né, de palestras assim, que eu me preocupei em dar para vocês muito mais a base. Mas se vocês entrarem e procurarem sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, instrução por pares, rotação por estações, pode passar. Estudo de caso, cultura make, gamificação, aprendizagem baseada em projetos. Se vocês procurarem qualquer um desses temas na internet, vocês vão encontrar um passo a passo em todos eles. E eu quero dizer para vocês o seguinte, métodos ativos, todos eles são fásicos, tá? Todos eles têm fases. Alguns são bifásicos, outros trifásicos, quadrifásicos. Então, você pega o que você tem que ensinar, distribui aquilo ali em etapas para que aquilo aconteça, tá? Pode passar. E aí eu queria finalizar falando de um método ativo, método REI, Relacionamentos Espirituais Intencionais. É o método que eu cunhei no livro que eu escrevi, Educação Cristã. Ele está fundamentado em Jesus e no ciclo de aprendizagem vivencial, ou seja, na aprendizagem experiencial. A gente vê que Jesus ele já usava métodos ativos, já usava ensino experiencial. Por quê? Porque ele ensinava com a vida, né? Tudo que ele fazia é válido hoje no mundo de tecnologia. Foi válido naquele tempo e é válido hoje no mundo de tecnologia. Dentro do método REI, a gente organiza a aula em 4 partes, que eu chamo de vida, verdade, vivência e virtude. Toda aula, ela precisa ter essas 4 partes para ela, eu diria, para ela cumprir o modelo bíblico de ensino. Tá? Embora a Bíblia ela não tenha um método de ensino, mas ela apresenta vários métodos de ensino, ela apresenta uma forma de ensinar que a gente precisa entender, porque a Bíblia não é só um manual de conteúdo, ela é um manual de forma também. E se eu ensino a Bíblia de uma forma diferente
daquilo que ela diz que deve ser o ensino, eu sou incoerente. Eu estou ensinando um conteúdo, só que de uma maneira incoerente ao próprio conteúdo. Tá? Então, quando a gente analisa isso aí, a gente encontra aqui, só para a gente entender cada momento desse. No momento vida da aula, você vai apresentar o tema de forma atrativa, você vai dizer o que você, né, vai trabalhar. E aí você vai criar conexão com seus alunos por meio de necessidades, curiosidades, dores ou desejos. Toda pessoa que chega na sua sala de aula, ela chega com uma necessidade, ou com uma curiosidade, ou com uma dor, ou com um desejo. Ninguém vai chegar na sua sala de aula livre de pelo menos uma dessas coisas. Ou ela tem perguntas que ela quer respostas, ou ela tem necessidades que ela precisa ser atendida, ela está vivendo uma dor, ou ela tem um grande desejo, um grande sonho. Você precisa conhecer essas necessidades, curiosidades, dores ou desejos dos seus alunos. E aqui no EBD para o Alto, a gente vai ter uma técnica, vocês vão fazer lá na oficina, de como você captar isso aí através de um mapa de empatia. Vocês vão ver lá na oficina. Então, você, nesse momento vida, você vai conectar o conteúdo que você quer apresentar com a vida do seu aluno, com esse momento, com essas dores, necessidades que você já classificou, você já organizou, você já entendeu. E aí, nesse momento, você vai deixar claro o que o aluno vai aprender nessa aula. Então, é o momento em que você vai conectar a vida, o conteúdo à vida do aluno. Depois você vai para o segundo momento, que é a verdade. Aqui sim é o momento em que eu apresento o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Ou seja, primeiro eu criei uma conexão. Primeiro eu interagi com a pessoa, eu criei um ambiente de empatia. Aí eu venho com o conteúdo bíblico. Nesse conteúdo bíblico, eu devo focar na informação principal. Nós estamos vindo de um tempo muito longo de educação conteudista, que as pessoas achavam que uma boa EBD era aquela que o professor explicava o texto minuciosamente, todas as partes, do começo até o fim, de forma narrativa. E depois de explicar tudo aquilo, a aula acabava e ele dizia que deu uma boa aula. Não é? Então, nós estamos vindo para um mundo em que a atenção das pessoas é mais curta, é muito menor. E existe uma tendência em educação chamada microlearning, que é essa capacidade que você tem de ensinar grandes coisas de forma muito pequena, muito short, muito curta. Tá? Então, nesse momento verdade, eu tenho que exercitar essa capacidade de transformar grandes verdades em coisas mais sintéticas, para que eu possa passar nesse momento e não ficar toda a minha aula explicando o conteúdo. Tá? Depois eu vou para o terceiro momento, que é o momento vivência, que aí sim eu preciso aplicar esses conteúdos na vida das pessoas, ajudar as pessoas a aplicar esse conteúdo. É um momento de autorreflexão, de partilha, de conversa. Como a gente viu que as pessoas têm necessidade de interagir, de dar opinião e de falar, eu preciso ter um momento na minha aula que não precisa ser o momento todo mundo falando e a aula não acaba nunca e não chega no final. Eu tenho esse meu momento de partilha, né? O momento que eu divido em grupos, ou o momento que eu posso fazer individual, autorreflexão, mas eu tenho que ter esse momento. Nesse momento, eu peço ao aluno que, a partir do texto bíblico, que a gente acabou de explicar, ele tenha esse tempo de reflexão, tempo de conversa, ou responda uma pergunta, né? Então, esse momento ele é extremamente importante. Tá? E o último momento, que é a virtude, é o momento que eu estou finalizando minha aula, eu faço um resumo de tudo que se aprendeu, vou destacar o que realmente, né, importa naquela aula, qual é a virtude, né, principal daquela aula, e eu tenho que chegar nesse momento, que é a construção de planos de ação e de prestação de contas. É o momento em que eu vou chegar, aquele conteúdo, dizer, poxa, eu preciso perdoar. Então, como que eu vou fazer isso? Qual vai ser o meu processo? A quem que eu vou prestar conta se eu fiz isso ou eu não fiz isso?
Esse é o modelo do ensino discipulador, é o modelo do ensino de Jesus. Se a gente pegar todos os encontros de Jesus com pessoas em que ele ensinou, você vai ver essas 4 partes muito claras. Jesus com a mulher samaritana, com Zaqueu, com Nicodemos, né, com a mulher adúltera. Você vai ver essas 4 partes muito claras nesses textos bíblicos. Então, no final, Jesus sempre deixava para a pessoa, vai, não peques mais. Né? O que você, essa coisa da ação, daquele momento resultar em uma atividade, em uma prática. Então, a nossa aula ela tem que chegar nesse ponto. Né, nesse ponto de uma mudança de vida. E estamos finalizando, que eu acho que eu já passei, e só para a gente revisar as 4 partes, pode passar. E aí agora vocês vão, no restante do EBD, para o alto, colocar a mão na massa. Vocês vão escolher uma lição bíblica, ir já lá nas oficinas de vocês, né? Vão fazer o preparo pessoal de vocês, de oração, de estudo bíblico e tudo. Planejar essa aula usando um método ativo. Aqui vocês vão aprender muito mais sobre o método REI, né? E essa capacidade de dar aulas, dividindo essas aulas nessas 4 partes. Depois vocês vão aplicar e avaliar a aula de vocês. Bom, Deus nos abençoe e o meu desejo é que esses conceitos, essa perspectiva ajude você a cumprir a sua missão de ensinar com excelência. Amém?